Pois bem, meus amigos, ontem os nossos alecrins dourados de Brasília voltaram aos trabalhos. Teve sessão da CPMI dos atos do dia 8 de janeiro, CPI das ONGs e CPI do MST. Foi tanta coisa acontecendo junto que eu não consegui acompanhar tudo, mas o que importa é que sobre o 8 de janeiro nós temos revelações muito interessantes, porque ontem, de fato, eles começaram a investigar o 8 de janeiro, teve confissão de adulteração de relatório e a velha mídia divulgando documentos secretos. Trago neste vídeo 2 documentos secretos, um revelado pela Folha do São Paulo, o outro pelo Metrópolis, que confirmam aquilo que a gente já vem dizendo há muito tempo. O governo Lula foi sim omisso e isso precisa ser apurado de perto. Afinal, o próprio Lula disse que para os manifestantes terem entrado com tanta facilidade, alguém abriu a porta. E vou falar no vídeo de hoje também sobre o seu Flávio Dino, que tá nervosinho, não quis entregar as imagens e este também foi assunto da CPMI do 8 de janeiro. Então, se você já gostou das pautas do vídeo de hoje, me ajuda a espalhar essas informações, curtindo, comentando e principalmente compartilhando o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face e de Zap. Dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal. E se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. Pois bem, feita a introdução, vamos para a pauta mais do que necessária de hoje. Afinal, documentos secretos são fofocas de qualidade e é para isso que a gente paga a internet, não é mesmo? Começando aqui com o seu ministro da Justiça, o Flávio Dino da Silva Sauro, que decidiu que não vai cumprir a ordem de entregar as imagens do Ministério da Justiça para a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro, conforme traz a Gazeta do Povo. Aqui isso aconteceu durante aí o final de semana, repercutiu bastante. E ontem, na sessão da CPMI do 8 de janeiro, em determinado momento, surge de dentro da caixa de Pandora o seu Omar Aziz. E assim, num duplo twist carpado, ele diz que o Dino tem que entregar mesmo, que a CPMI não precisa pedir nada, que ela tem o poder de polícia, de investigação e que o seu Flávio Dino tem que entregar as imagens. Aliás, o nosso querido magnânimo Xande já falou que as imagens do 8 de janeiro não estão sob sigilo. O STF entregou, o Palácio do Planalto entregou, tudo bem depois que vazou pela CNN, aquele trecho do G Dias que motivou a abertura da CPMI, mas já entregou, mas seu Flávio Dino não quer. Do que será que Flávio Dino tem medo? Será que agora é a hora onde o deboche será reverso? Quem não lembra de Flávio Dino durante audiências aí no primeiro semestre, debochando do pessoal, falando que ele não tinha recebido alerta nenhum, que ele estava no ministério, daqui a pouco ele não estava no ministério, uma coisa muito confusa, confusão essa que só poderá ser resolvida através da entrega das imagens. E o presidente da CPMI do 8 de janeiro, o seu Arthur Maia, deu 48 horas, colocou seu Flávio Dino contra a parede, adorei, deu 48 horas para que o ministro comunista obeso, não sei se pode chamar ele assim, né, mas eu vi numa matéria, para que ele entregue as imagens. E aí, o seu Flávio Dino ficou nervoso e foi fazer gracinha no Twitter, porque vocês sabem que ele é debochado, né? E ele postou o seguinte: tentaram fraudar a eleição de 2022 para ficar no poder. Ainda assim, perderam. Tentaram dar um golpe de Estado entre outubro de 2022 e janeiro de 2023. Perderam novamente. Tentaram explodir o aeroporto de Brasília e acabar com a vida de centenas de pessoas. Não conseguiram. Essas são verdades comprovadas. Não adianta ficar inventando fatos, entre aspas, para encobrir tais verdades. Pois bem, vamos analisar aqui. Fraudar a eleição. Ele tem provas de que alguém tentou fraudar a eleição? Porque isso aqui é uma acusação muito grave, né? Agora, esse negócio do golpe, tentaram dar o golpe entre outubro de 2022 e janeiro de 2023.
2023. Eles tentaram dar o golpe ainda, então, enquanto o Bolsonaro estava no poder, eles estavam dando golpe. E esse negócio aí do aeroporto, eu acho que quem fez esse tipo de coisa, de colocar esses artefatos, tem mais é que ir pagar atrás das grades mesmo, porque colocar a vida de pessoas inocentes em risco é crime. Agora, eu quero ver as provas desse negócio de fraudar a eleição, até porque o TSE já falou que ninguém pode ter nenhuma dúvida e nem falar em fraude e eleição na mesma frase. Vamos aos documentos secretos, que eu sei que é por isso que vocês vieram para o vídeo. Começando por esse daqui na folha do seu Paulo. Gente, é tanta coisa. É o Omar Aziz dizendo que o Dino tem que entregar as imagens, a Folha e o Metrópolis divulgando documentos secretos que, assim, colocam o Lula numa saia justa. E aqui tá a matéria da Folha. O inquérito militar livra tropas e aponta erro do governo Lula no ataque do 8 de janeiro. Coisa linda, né? Erro. Foram erros, sempre essas palavras mais suaves quando é para se dirigir ao governo. Então, a apuração do Exército diz que era possível ter evitado com planejamento a invasão do Planalto ou minimizado danos. Bom, isso era óbvio, né? Nem precisava de um documento secreto. É claro que aquele vandalismo poderia e deveria ter sido evitado. A quem isso tudo favoreceu? Pois durante a matéria da Folha, eles dizem o seguinte: a investigação indica a responsabilidade da Secretaria do GSI de forma genérica. Seu G. Dias, não quero falar nada, mas estão tocando tudo no Rainbow do senhor, né? Estão querendo colocar o senhor ali como boi de piranha, que avisa amigo é. Continuando, sem mencionar o nome dos responsáveis. O responsável pelo GSI é o G. Dias. O G. Dias que apareceu no vídeo lá na CNN, o Brasil inteiro viu, o Brasil inteiro sabe. Aliás, G. Dias que já foi conhecido aí como o sombra do Lula, porque desde o começo de Lula na presidência, lá estava seu fiel escudeiro, o G. Dias. Ele que era o responsável pelo GSI. A conclusão cita ainda a sigla DSEG, que é o Departamento de Segurança Presidencial. O relatório destaca que, de acordo com o protocolo que define as ações do GSI e do Comando Militar do Planalto na defesa do Palácio, chamado Plano de Operações Escudo, competia ao DSEG acionar o deslocamento da tropa de choque do Exército. Pausa aqui. Na primeira sessão ali de votação de requerimentos da CPMI dos atos do dia 8, a gente ficou triste porque vários requerimentos da oposição, dos nossos deputados de oposição, foram barrados pelo governo. Entre esses requerimentos estava a solicitação de acesso a esse tal de plano escudo, que aí o governo conseguiu manobrar para que não fosse aprovado. Mas assim, a CPMI não consegue, mas os jornalistas da Folha, eles conseguiram o documento e publicaram, né? O do Metrópolis conseguiu, já vou mostrar para vocês. Continuando aqui na matéria da Folha. Também era obrigação da Secretaria buscar informações indispensáveis ao planejamento de ações preventivas junto à ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, e aos órgãos da Secretaria da Segurança Pública do Distrito Federal, o que não foi feito. Foi pior do que isso, porque ontem a CPMI ouviu o ex-diretor da ABIN que confessou, literalmente, que ele foi, assim, ordenado, né? O G. Dias mandou o ex-diretor da ABIN apagar o nome G. Dias dos informes ali, dos alertas que a ABIN havia emitido. E mais, o seu Saulo, que é o ex-diretor da ABIN, falou que ele mandou os alertas do celular pessoal dele direto para o celular pessoal do G. Dias. Não foram alertas em grupos de WhatsApp, que a gente não sabe se chegou, se não chegou, quem recebeu, se o G. Dias estava no grupo, se não estava. Não! O Saulo mandou do seu celular pessoal para o celular pessoal do G. Dias. Ou seja, né, meus amigos, o G. Dias recebeu sim os alertas que estavam sendo emitidos sobre a possibilidade de invasão de prédios públicos e ainda assim não acionou o plano escudo, não fez nada, fez ali
a egípcia. E o melhor de tudo, o seu Saulo, durante a sessão da CPMI, ao final, ele entregou, espontaneamente, ele entregou o seu celular na mão do seu Arthur Maia e abriu mão do sigilo telemático. Então, vai estar ali comprovado que G. Dias sabia, tinha sido alertado e não acionou o tal de plano escudo que eles tentaram tanto resguardar aí do pessoal. E quem traz esse documento secreto, que nem mesmo a CPMI teve acesso, é o seu Paulo Capelli do Metrópolis. Estou adorando, continue seu Paulo Capelli. Vamos lá, essa daqui é a mais bombástica de todas. Documento secreto. Governo Lula ignorou o protocolo de defesa do Planalto. Do Palácio. Documento secreto revela que o governo Lula ignorou o plano escudo, protocolo de defesa do Planalto que o GSI deveria ter acionado no 8 de janeiro. Um documento do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, da presidência, revela que o governo Lula ignorou o protocolo de defesa que deveria ter sido acionado no 8 de janeiro, elevado ao grau de sigilo secreto após as depredações com segredo de 15 anos. O plano escudo determina os procedimentos que o GSI deve adotar em situações de risco ao Palácio do Planalto. É interessante, né, que só depois que o leite derramou é que esse pessoal resolveu colocar ali um segredinho de 15 anos. E se a gente voltar um pouquinho na época da campanha, uma das coisas que o Lula reclamava bastante era do sigilo de documentos. Mas bastou ele sentar o seu bumbumzinho na cadeira presidencial, tudo mudou, ele começou a botar sigilo aí em vários documentos. Mas vamos adiante. A coluna teve acesso ao protocolo, sensacional. Nem a CPMI teve acesso, mas a coluna teve. Quem é que vazou? Não sei, mas continue que a gente tá gostando. E constatou que as diretrizes foram negligenciadas pelo governo. Para evitar invasões, o plano escudo estipula, por exemplo, a atuação conjunta das tropas de choque do Batalhão da Guarda Presidencial, BGP, o Batalhão da Polícia do Exército, BPE, e do 1º Regimento de Cavalarias de Guarda do Exército, 1º RCG, no dia 8. Porém, apenas o Batalhão de Guarda Presidencial estava de prontidão quando o palácio foi invadido. O que foi que aconteceu? Esse protocolo, plano escudo, determina ainda a formação de 4 barreiras de contenção para evitar o acesso de invasores ao Planalto. As chamadas linha branca, linha verde, linha azul e linha vermelha. As linhas branca e verde, presta atenção nessa parte aqui que é bem interessante, são compostas por policiais militares do Distrito Federal, ou seja, as 2 primeiras linhas de defesa, eram 4, as 2 primeiras seriam de responsabilidade ali da Polícia Militar, a execução, mas a ordem para executar vinha de onde? Do seu G. Dias, já vai falar aqui, mas enfim, só que o seu coronel, o Naime, o seu Naime, que é o comandante era na época, né, comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, coitado, tava de férias, vocês lembram, eu cheguei a comentar aqui no canal sobre isso. O homem tava de férias, chamaram ele saiu no meio das férias, foi lá, lutou com os vândalos, saiu inclusive ferido, tem prova ali que ele cumpriu o seu dever de polícia militar, de impedir, ou pelo menos tentar impedir, que os vândalos fizessem o que fizeram no 8 de janeiro, e mesmo assim o pobre do homem está preso. Mas quem deveria dar a ordem não está preso. Vamos ver aqui, continuando. Esse batalhão, essas 2 linhas da Polícia Militar, elas deveriam ser posicionadas seguindo orientação da Coordenação Geral de Segurança de Instalações do GSI. Pois é, seu G. Dias parece que a cada momento que passa o senhor fica mais complicado. Aliás, G. Dias esteve ontem na CPI do MST. Eu preciso assistir e já trarei os detalhes para vocês nos próximos vídeos. Ou seja,
Se o Plano Escudo tivesse sido acionado, o governo federal deveria ter orientado as tropas da Polícia Militar do Distrito Federal, o que não ocorreu. Mas o responsável pela Polícia Militar está preso e o cara que deveria ter acionado a Polícia Militar não está preso. Pois é, né? Brasil, é a democracia pujante. Segue. Plano Escudo não estava montado. Agora, reforçada pela revelação do documento secreto, a falha havia sido admitida pelo próprio G. Dias, chefe de GSI de Lula no 8 de janeiro, em depoimento à CPI que acontece lá no Distrito Federal, porque no Distrito Federal também está rolando uma CPI para investigar esses atos aí, porque eles estão colocando toda a culpa na segurança do Distrito Federal, mas aqui com o Plano Escudo, esse documento secreto que deveria ter sido ali analisado pela CPMI que acontece no Congresso, está dizendo que quem deveria dar a ordem é o seu G. Dias. Continuando. O general de GSI, o Carlos Penteado, provavelmente virá depor também nas próximas aí, o nome dele está sendo bem falado, foi ao meu encontro. Quem está falando aqui é o G. Dias, né? Perguntei a ele por que o bloqueio da frente do Palácio do Planalto, que deveria ter sido feito pela Polícia Militar do Distrito Federal, não havia sido montado. Agora pare. Pegue no bumbum. Não, olha só, sério, para aqui só um pouquinho. Imagina, o responsável por acionar as tropas da Polícia Militar é o GSI, é o seu G. Dias. Ele é que é o responsável pelo GSI. No mínimo, ele deveria ter encarregado alguém de fazer, né? Mas ele deveria estar a par. Um negócio tão importante quanto a proteção ali da Praça dos Três Poderes, ele tem a obrigação, pelo cargo que ele ocupava, de saber o que acontecia. Aí ele pergunta pro subalterno por que não tem ali um negócio que era ele que deveria ordenar. É esquisito, né? Mas é isso que ele falou. Aquele era o bloqueio do Plano Escudo do Planalto e tinha de estar montado. Mas precisava da sua ordem, seu G. Dias. O senhor não faça egípcia, que ninguém consegue enganar todo mundo o tempo inteiro. Olha aí, ó, o seu Capelli vazando documento que o senhor tentou esconder. Tá vendo? Era melhor ter falado a verdade. Ficava menos feio, mas vamos lá. Disse o Dias Penteado, era, à época, secretário executivo do GSI. Ele era o número 2 da pasta. Ele era o número 2. O responsável maior continua sendo seu G. Dias. Continuava, né, na época. Prevendo que as linhas branca e verde possam ser devassadas, o Plano Escudo determina ainda outras 2 barreiras, na calçada e na porta do Palácio do Planalto, as linhas azul e vermelha. Essas duas camadas compostas pelos militares do Exército, que é o outro documento que a gente viu aí, secreto também, que a FOIA teve acesso. Essas do Exército sequer chegaram a ser formadas no 8 de janeiro, como relatou o major do GSI, o seu José Eduardo Natali, flagrado dando água aos invasores. Quem dá água para os invasores não é o G. Dias, parem de repetir fake news, é o seu José Eduardo Natali. Mas isso não aconteceu de novo, porque quem é que tinha que acionar o Exército? O GSI ali, né? O seu G. Dias. Por isso que é tão importante que o seu G. Dias compareça à CPMI dos atos do dia 8 de janeiro, porque a gente quer esse mistério revelado, a gente quer saber tintim por tintim o que aconteceu, todas as tretas. Continuando. A Polícia Federal, Natali, disse que as 2 linhas de proteção da PM já haviam sido rompidas quando o Exército chegou, mas tá. As linhas da PM já haviam sido rompidas quando o Exército chegou, porque eles foram avisados tarde demais, porque eles não foram avisados e quando ficaram sabendo do que aconteceu, eles foram lá mesmo assim para tentar ajudar. A gente precisa saber mais detalhes, por isso que é importante o depoimento do seu G. Dias. E que, devido ao número de manifestantes, a terceira linha também foi rapidamente rompida. Agora, o número de manifestantes, assim, já teve manifestação muito maior em Brasília, e os manifestantes foram contidos. Então, essa não foi a maior das manifestações que aconteceu em Brasília, mas nem de longe foi a maior das manifestações que aconteceu por lá. O Plano Escudo estipula ainda que cabe ao Departamento de Segurança Presidencial, seu G. Dias, aí, ó, determinar o efetivo nas portas do Planalto. A quantidade pode variar de um pelotão a um batalhão. Pelotão de 20 a 50, o batalhão é de 500 a 800, uma coisa assim, mais ou menos isso. Ainda de acordo com o protocolo, todos os batalhões, olha isso,
todos os batalhões têm que estar de prontidão em tempo médio de 25 minutos após acionados. Conforme o depoimento do seu Saulo ontem, à CPMI, os alertas já estavam sendo ali disparados pela ABIN para vários grupos de WhatsApp e do celular particular do seu Saulo para o celular particular do seu G. Dias, já desde o dia 2. Inclusive, no dia 8 de manhã, o seu Saulo fala que avisou mais uma vez para o seu G. Dias e que o seu G. Dias disse que parece que vamos ter problemas. Isso de manhã. A história toda aconteceu de tarde. E o plano escudo prevê que em 25 minutos as tropas teriam que estar prontas. E assim, militar, se é 25 minutos tem que estar pronto, tem que estar pronto. Aqui a coisa é séria. Não é assim, eu cheguei atrasado. Não pode chegar atrasado, dá problema. Então tinha tempo, mas assim, mais do que suficiente para acionar um efetivo maior do que foi acionado e fazer o plano certinho conforme mandava ali todas as coordenadas. Cabe à Coordenação Geral de Operações de Segurança da Presidência, tá? Seu G. Dias aí, o órgão do GSI, acionar e coordenar o plano escudo, que eles tanto insistiram em esconder. Procurado pela coluna, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência se manifestou por meio de nota. GSI informa que o Plano Escudo é documento operacional que possui classificação sigilosa e que os eventos relacionados ao dia 8 de janeiro foram objetos de uma sindicância investigativa cujos autos foram encaminhados ao STF no âmbito do inquérito conduzido por aquela corte. Ou seja, não disseram bosta nenhuma. Mas eu estou adorando porque finalmente agora, depois que acabou as férias, o recesso do meio do ano dos nossos parlamentares, parece que as CPIs estão mais quentes. Chegamos ali aonde realmente interessa o que de fato aconteceu no dia 8 e eu estarei acompanhando e trazendo as novidades para vocês. Então, se não fez a tua inscrição aqui no canal ainda, faz a inscrição, ativa o sininho e por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima. Fui!